Eu não sei se alguém quiser fazer uma fala antes de mim, aí eu deixo aberto, aí eu deixo à vontade lá. Eu não sei, acho que a Silene quer Não, mas então chegou por um motivo. Já estava. Alguém quer? Se alguém fica à vontade se quiser vir fazer alguma fala, falar alguma coisa, tá? Ninguém? Hoje o show é com você. Então tá. Então eu vou. Só para menos perder, eu trouxe uma cola só com norte de algumas coisas para me falar, assim, porque tem que ter um norte, assim, mas. Pegou uma água. Então, assim, hoje de manhã, eu sempre me atrasei na escola, né? como é de costume, mas daí eu fiquei pensando como é que eu ia começar, o que eu ia falar para vocês. Acordei de manhã, pensei, até que eu me atrasei para eu chegar no trabalho. Eu disse, não, como é que eu vou começar, o que eu vou falar? E não é um slogan, tá? Não é as Casas Bahia, tá? Mas eu acho que assim, que além de eu estar tentando vender o meu livro, ou os meus livros, que é muito difícil hoje, escrever um livro, com todo o processo que se tem, é muito difícil conseguir fazer algo sozinho, assim, nos bastidores, assim, enquanto ninguém sabe o que está acontecendo. Mas então eu agradeço, assim, por todos vocês terem vindo aqui, assim, confesso que eu não esperava que viesse tanta gente gostava de mim, assim, tá? eu fico mais tranquilo, assim, fico bem feliz mesmo por vocês se interessarem pela filosofia também, por se interessarem pelas minhas ideias. Isso para mim é de uma tremenda realização pessoal, eu poder fazer isso, tá? É um sonho que eu tenho, que começou lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava na escola. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a perceber que eu era diferente dos demais colegas que eu tinha. Eu sempre queria escrever um livro, mas infelizmente era muito caro. E escrever um livro naquela época com as condições financeiras que eu tinha naquele momento, tá? E hoje uma grande realização para mim é poder estar fazendo isso aqui. Então, assim, eu penso que além de eu só estar vendendo um livro, eu tento vender a esperança de ter uma sociedade melhor, de ter um mundo melhor. Que a filosofia nada mais é do que isso. A filosofia nada mais é do que, quem sabe, um devaneio, uma viagem, uma utopia, uma vontade que o filósofo tem, uma esperança de plantar uma semente, assim, quando eu estou na sala de aula com os alunos, às vezes quando eu dou uma bronca, às vezes quando eu preciso chamar a diretora, ou a coordenadora, ou a vice, enfim, para tentar dar uma puxadinha de orelha, é na esperança de tentar construir um mundo melhor. E eu sempre tive isso comigo, desde pequeno. Eu sempre carreguei essa vontade de tentar mudar o mundo, e de tentar acreditar que o mundo vai ser melhor. E eu espero que isso nunca morra, que isso só acabe quando eu for para o caixão, mas e que continue sendo eternizado através dos livros que eu vou continuar escrevendo, tá? Então, uma das coisas que eu vou ter que dar uma olhadinha na cola, senão eu me perco. Uma das coisas, assim, que quando eu comecei a escrever na minha adolescência, e que eu continuo ainda escrevendo hoje, eu não paro, hoje mesmo de meio-dia, eu terminei de escrever um texto, eu havia começado, num tempo que eu tive para escrever hoje de manhã, mas eu não consegui, numa conversa que eu tive com a Camila na escola, nós estávamos falando sobre um texto que está nesse meu livro, e a partir daí surgiu essa necessidade de eu escrever algo, de eu deixar algo registrado, porque infelizmente hoje a nossa sociedade, a galera que é mais nova aí, vocês não estão se dando conta do looping que vocês estão vivendo. É um looping infinito, vocês não estão se dando conta da direção que a vida de vocês está indo com essas coisas que estão acontecendo no mundo virtual, com as redes sociais principalmente. O quanto as redes sociais estão jogando informações para vocês, o quanto as redes sociais estão usando vocês para vocês deixarem de lado os sonhos de vocês, até mesmo às vezes de estudar. E o maior desafio hoje para nós, aqui somos professores, aqui para quem está aqui na sala de aula,
e para quem não é professor, para quem tem uma empresa, de saber fazer com que o funcionário ele se comprometa assim, também com o trabalho, com o aluno, se comprometa com o estudo e não fique só preso no telefone. Tem relacionamentos que estão acabando por causa disso, tem amizades que estão acabando por causa disso, e às vezes eu fico prestando atenção quando eu vou nos lugares. Eu gosto muito de conversar com algumas pessoas, trocar algumas ideias. E eu tenho um amigo meu lá no Rio Grande do Sul que eu gosto muito, nós somos amigos desde a época de escola, desde pequeno, sei lá, 5, 6 anos de idade, e ele tem um restaurante lá, e ele fala assim que eu não sei como é que eu não sei nem que palavra que eu vou usar, mas que é triste, assim, alguns casais que eles vão para comemorar um aniversário, eles vão para comemorar alguma coisa e eles ficam presos no telefone, eles não conversam entre eles. Esse assunto eu transformei num texto, que é engraçado, não sei como é que eu penso esses títulos, se chama Hamster Virtuais. Coloquei isso, está registrado ali num texto no livro. E é engraçado que eu sempre tive essas reflexões, eu sempre, às vezes na escola, assim, eu me isolo, assim, se alguém presta atenção, ou já prestou atenção, que em alguns momentos na escola parece que eu fujo, assim, onde é que está o código? Tu não se mistura, por que tu não vai? Mas é uma necessidade que eu tenho, às vezes, de me retirar, assim, não que eu não goste das pessoas, mas é uma necessidade que eu tenho de me isolar e aproveitar essa solitude, que é diferente de solidão, porque a solidão ninguém escolhe. A solidão é algo que alguém te deixa lá sozinho e tu não aceita. A solitude é uma escolha que tu faz, é tu ficar sozinho e tu apreciar a tua própria companhia. Então, às vezes eu gosto de pegar minha bicicleta, por isso que está na capa do livro, o carinha dando de bicicleta. Eu achei nada mais que fazer isso para esse livro, acho que não teria outra ideia de eu pegar minha bike e sair pedalar sozinho e pensar sobre essas coisas que estão aí na sociedade, sobre tantas coisas assim que eu vejo que às vezes acontecem na sala de aula, que às vezes eu vejo que acontece na escola, que às vezes eu percebo que acontece na rua, que às vezes eu vejo que acontece na minha vida, às vezes que eu percebo que são coisas que eu faço, e eu acho importante ter esse tempinho de reflexão para nós pensar sobre a nossa vida. Quando eu descobri a importância disso, lá na minha adolescência, sem saber quem era Sócrates, sem saber o que significava o conhece-te a ti mesmo, na época eu paguei um preço muito caro por isso. E hoje se paga um preço muito caro por tu ser tu mesmo na sociedade. É muito difícil nós ser nós mesmos na sociedade. E ser professor de filosofia é mais difícil ainda. Ser professor de filosofia. Ser professor de filosofia é mais difícil ainda porque nós vivemos uma sociedade que as pessoas não valorizam muito pensar. Parece que o pensar, tu não sabe onde é que está. Alguém sabe onde é que está o pensamento? Ninguém sabe. Eu não consigo adivinhar o que vocês estão pensando. Vocês não conseguem adivinhar o que eu estou pensando. Então é diferente de uma empresa que produz água, é diferente de uma empresa que produz carteira, é diferente de uma empresa que produz ar-condicionado, televisão e tantas outras coisas. Porque o material está ali, tu consegue ver. A filosofia não. A filosofia ela é muito percebida. Ela é percebida não só pelas ideias, ela é percebida pela transformação que ela faz. A filosofia, pela transformação que ela faz na cabeça das pessoas. E quando em 2014 eu estava lá no Rio Grande do Sul e eu vi que abriu o edital para concurso de filosofia aqui no município de Gaspar, eu pensei, é aí que eu vou me jogar. Porque é aí que eu vou tentar plantar uma semente dentro da cabeça de cada aluno que passar na sala de aula. Eu sei que eu não vou atingir todo mundo. Eu sei que é impossível eu atingir todos. Jesus, Sócrates, que era outro cara, eles não conseguiram atingir todo mundo. Mas eles conseguiram atingir pelo menos algumas pessoas, e essas pessoas vão transmitindo para outras, e assim, quem sabe, nós conseguimos mudar e ter um mundo um pouco mais legal. Então, um dos grandes, assim, ainda desafio que eu enfrento hoje, assim, na sala de aula, como professor de filosofia, e um dos grandes desafios que eu ainda enfrento hoje na sociedade, é a falta de reconhecimento da disciplina de filosofia.
Assim como os outros professores das humanas também têm essa desvalorização, assim como os outros professores das humanas também estão sentindo, parece que é esse achatamento do humano. Parece que o humano está sendo deixado de lado. Parece que não se tem mais importância o pensar. Parece que não se tem mais importância se preocupar com o outro. Parece que tudo que se faz hoje tem que ser instrumentalizado, tem que ser valorizado, porque a pessoa tem que te oferecer alguma coisa em troca, senão eu não vou lá. Parece que todas as nossas relações sociais estão sendo pautadas por algum interesse. Se tu não me oferecer algo, eu não vou te oferecer, ou eu não vou fazer para ti. Não é isso, o mundo não é isso. O mundo não é uma troca de favor. O mundo não é isso, o mundo é bem mais. O mundo é a convivência, o mundo é nós poder estar aqui, vocês estarem aqui ouvindo, vocês depois poderem estar falando, vocês estarem aqui por livre, espontânea vontade, porque vocês quiseram vir aqui, não porque vocês querem receber alguma coisa em troca. E isso está se perdendo muito. Então, assim, eu tento muito nas minhas aulas, assim, as coordenadoras, quem pega os meus planejamentos, quem já teve aula comigo, os guri que estão ali, o Antônio e o Marcos, que já tiveram aula comigo aqui na escola, e eu tento muito trabalhar essa parte da formação humana na sala de aula. Eu tento muito valorizar o nosso eu. Eu tento muito assim mostrar que cada um de nós é diferente, que cada um de nós tem um jeito próprio de ser e que esse nosso jeito de ser tem que ser respeitado pelo outro. Esse nosso jeito de ser tem que ser aceito pelo outro. Infelizmente, no sistema educacional brasileiro não permite nós trabalhar todas as potencialidades que as pessoas têm. E esses meus 3 livros, quando surgiu a ideia de eu escrever eles, que já era um sonho antigo, mas eu tinha uma outra ideia para mim escrever, para dar título, na verdade, que era para ser o Alto da Colina. A Mara, que ficou aqui me acompanhando, como é que estava a Mara? Está aqui. A Mara, que é minha companheira intelectual desde que eu vim para Gaspar, corrigiu minha dissertação de mestrado, corrigiu meu primeiro livro, corrigiu meu segundo livro, corrigiu agora meu terceiro livro, e eu já vou botar ela na roda para ela corrigir meu 4º livro para o ano que vem, que eu vou lançar. E eu só tenho que organizar agora os textos. A Mara é uma grande parceira intelectual e uma grande incentivadora minha, assim como a minha esposa Rita, que foi a primeira a acreditar nos meus sonhos, nessas minhas vontades loucas de escrever e publicar um livro. Então, quando eu ia publicar, o meu primeiro livro, eu tenho uma pastinha lá em casa com todos os textos que eu comecei a escrever quando eu estava na escola. Desde as frases, pensamentos, eu tenho tudo guardado. E não é pouca coisa, é muita coisa, muito. Tenho tudo guardadinho, chega a estar amarelo. Eu comecei a botar data, acho que foi depois de 2002, porque antes eu não botava. Então, olha só, nós estamos em 2024. João, faz 22 anos já que eu comecei a botar data. Mas eu tenho coisas lá do primeiro ano do ensino médio, que eu tenho guardadinho lá. Tem folha de nota fiscal, de quando eu tive que fazer um curso de contabilidade, e às vezes estava no meio da aula e não era para mim aquilo, mas vinha uma ideia e eu tinha que anotar. Tem, às vezes, quando eu tinha que ir no médico, surgia uma ideia, me presta a receita, não existia celular, um caderno, qualquer coisa, no médico me dava um bloquinho de receita, assim, do médico, pegava atrás e escrevia. Então eu tenho muita coisa anotada. No meu primeiro livro, o título era para ser o Alto da Colina, do primeiro livro. Mas aí uma vez, não lembro onde, eu vi, acho que tinha um filme, sei lá o que, um livro, e eu disse, não, peraí, eu não vou plagiar na cara dura. Vou pensar assim, que título que eu vou dar? E eu não sabia que título eu ia dar no livro, e eu fiquei pensando, tá, mas Alto da Colina é por causa que se desenvolvia a história, porque os textos do meu livro, alguns acontecem na primeira pessoa, outros textos acontecem no formato de um diálogo, que eu transformo como se eu estivesse conversando com Deus, e uma história fictícia, porque eu sou professor de filosofia, mas eu acredito em Deus, tá? Nem todo professor de filosofia é ateu, e daí Deus me leva para um lugar alto e lá em cima ele começa a me mostrar o mundo e me explicar todas as coisas que estão aqui embaixo, e essas coisas que estão aqui embaixo na terra são aquelas coisas que nós às vezes não paramos para pensar, porque às vezes a gente não tem tempo, ou às vezes a gente não quer, nós não queremos parar para pensar, porque pensar é ruim, porque pensar dói, porque pensar é desconfortável. Quando tu pensa às vezes uma lembrança ruim, isso faz mal para ti. E Deus me leva lá e através de metáforas ele começa a me explicar essas coisas.
E quando eu escrevi nos 3 primeiros contos, eu lembro exatamente de cada conto que está em cada livro meu aqui, o momento que eu escrevi, eu lembro como é que foi esses 3 contos que eu escrevi. Estava muito frio no Rio Grande do Sul, estava menos 5, 6 graus. E eu acordei de madrugada, inspirado, peguei a caneta, a mão congelando, eu sou as mãos que me conhecem, eu estava suando as mãos, assim, aquela mão gelada, e escrevi os 3 textos. O primeiro, passado, presente e futuro. O segundo, religião, o bem e o mal. E o terceiro, com alegria, depois solidão, amor, depois incerteza, e tristeza, sempre tristeza. Eu escrevi esses 3 contos. Até então eu só escrevia pensamentos, frases, algumas poesias em formato de metáforas. E quando eu comecei a escrever esses contos, falei, caramba, que legal, vou transformar num livro. Deixei de lado a poesia aos poucos e as frases e comecei a escrever contos. Depois eu pensei, mas como é que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer para publicar um livro? Se eu não posso botar o título do Alto da Colina? Que título eu vou usar para dar para esse meu primeiro livro? Que capa que eu vou usar? Eu lembro que um dia eu estava na aula, aqui na Zenaide, e eu tinha um aluno, o Charles, que estudava aqui, ele foi teu colega, Marcos? O Charles foi teu colega. Eu lembro que na época que você podia trazer comida na escola, você sabe de maneira maluca, enfim, né, um bolo de chocolate lá para o nosso evento. Eu lembro que o Charles, ele desenha muito bem. Charles William, eu não lembro sobre o nome dele, do Charles, ele desenha muito bem. Se for olhar o Instagram dele, o cara é sensacional. E eu peguei aquilo lá de lança esse sinal, falei, Charles, o que ele está fazendo? Ah, os desenhos, deixa eu ver. Eu falei, cara, tu vai fazer meu livro. Eu falei, quando eu for publicar. Não sei se o Charles acreditou ou não, mas, não sei o que aconteceu. Daí chegou a pandemia, eu falei, vou tirar do papel. Eu disse, vou criar vergonha na cara, vou organizar minhas ideias, só falta agora eu pensar num título para o meu livro. Não lembro quando é que veio a inspiração para o título do livro. E o Charles fez a capa desse meu livro. O título do primeiro livro, Diferentes Maneiras de Pensar, Incansáveis Vontades de Viver. Diferentes maneiras de pensar, porque nós somos seres humanos. Então, a todo momento, nós estamos mudando de ideia. A todo momento, nós estamos pensando numa coisa, depois pode ser que nós não pensamos mais nisso. Pode ser que nós pensávamos em alguma coisa, depois nós digamos, não, mas espera aí, eu pensei errado, eu tenho que mudar. Ou pode ser que também, porque eu tinha diferentes pensamentos, tinha diversos pensamentos sobre um monte de coisa, mas incansáveis vontades de viver, foi porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti de publicar meu livro. Lá na época de escola, lá em 1998, 97, quando eu comecei, fui publicar na pandemia o meu livro, em 2020, que daí eu consegui organizar meu tempo, consegui me organizar financeiramente para me lançar meu livro. Em 2023 eu consegui organizar o meu segundo livro. No ano passado, era o ano para fazer o lançamento desse livro, infelizmente não deu certo, porque faleceu o avô da minha esposa, da Rita, uma pessoa que eu gostava muito dele, mas tomei como um aprendizado, usei o ano passado para mim reorganizar a minha vida, usei o ano passado como uma virada de chave para um cosmo que eu era, que eu pensei assim, eu fiz 40 anos, agora eu tenho 41. Então eu tenho pelo menos mais 40 anos de idade para eu viver. Se eu puxar a genética de algumas pessoas, eu tenho um tio-avô que está com 100, então eu vou viver longe. Então eu tenho que tentar fazer uma coisa diferente da minha vida e eu tenho que conhecer um pouco mais sobre quem eu sou e eu tenho que tentar mudar algumas coisas que são em mim. Tem que deixar de lado aquele cosmo, às vezes um pouco birrento, às vezes aquele cosmo que arrumava encrenca por um parafuso que estava solto na parede, e tem que começar a pensar em um cosmo um pouco mais legal para acrescentar ao invés de criticar. E aí, durante esse percurso que você estava fazendo, você fez esse meu segundo livro, Infinitas Maneiras de Encarar o Nosso Próprio Erro. É difícil. É difícil nós fazer o que Sócrates mandava. Conhece-te a ti mesmo. É muito difícil. É muito difícil tu parar e olhar quem tu é. É muito difícil tu consertar a tua vida. É muito difícil tu parar e perceber no mundo que nós somos pessoas imperfeitas e que nós estamos aqui a todo momento para nós tentar mudar, para nós tentar ser uma pessoa melhor. Porque é bem mais fácil apontar o dedo e dizer que é culpa do outro. É bem mais fácil o Cosmo vir e botar o erro
um monte de problema na escola, achar um monte de defeito aqui e ali, do que às vezes tentar agradecer e olhar para as coisas que estão ali e tentar fazer o melhor que tem. E foi isso que eu fiz no meu terceiro livro. Então, assim, eu tenho uma evolução, uma mudança muito grande, não só de pensamento, mas de como eu comecei a encarar o mundo. No primeiro livro, como eu falei lá no Rio Grande do Sul, eu vou reproduzir essa fala que eu achei legal, eu só levava cacetada do mundo. Todos nós levamos cacetada do mundo. Todo mundo enfrenta dificuldade. Deus dá uma cruz para todo mundo carregar. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Todo mundo tem um fardo. Agora só cabe a ti se tu vai ter forças para te carregar essa cruz, ou se vai ficar lá, querer deixar a cruz do lado e sair batendo em todo mundo e devolvendo com raiva, ou ficar se lamentando. Nesse primeiro livro, é um livro um pouco mais triste, porque eu não sabia isso, eu era muito novo, era a minha adolescência. No segundo livro, olhei, peraí, se o mundo só está me batendo, só está me dando porrada, eu não posso envolver com porrada para o mundo. Eu tenho que tentar olhar que pode ser que eu esteja errado, pode ser que o mundo esteja certo, então eu preciso me autoavaliar e ver o que está de errado na minha vida para tentar consertar, para me parar de levar porrada. E eu fiz isso ano passado. E eu estou muito feliz com o resultado que eu consegui fazer esse meu terceiro livro. E daí agora, com esse terceiro livro, eu venho com essa utopia de pensar numa sociedade melhor. Eu venho com essa utopia de um cosmo que eu era e que eu tinha meio que me perdido, meio que me desanimado, assim, meio que ficado desiludido, assim, com algumas coisas, mas eu ainda vou insistir, eu vou ainda continuar com essa coisa de eu achar que o mundo, eu acredito que o mundo ainda vai mudar. Não sei se eu vou conseguir ver isso, não sei se nós vamos conseguir ver isso, não sei se a geração cruzada que está lá atrás vai conseguir ver isso, não sei se os meus não, porque eu não quero ter filho, eu e minha esposa, é um acordo em comum, mas não sei se os bisnetos de vocês vão chegar a ver isso, mas acho que se nós fizermos a nossa parte, nós vamos começar devagarinho. Nós vamos começar devagarinho, mudando as coisas que estão aí. Então, no meu primeiro livro, tem alguns textos. Tem um texto, por exemplo, um dia que eu estava sentado lá em casa, desde a minha época de adolescência, na frente de casa, assim, na escadinha, na casa da mãe, era de noite, assim, à noitinha. Não sei se alguém conhece o Rio Grande do Sul, sabe que o Rio Grande do Sul é muito doido. No Rio Grande do Sul, tem lugares assim que de dia faz um calorão, chega de noite e bate um frio do nada. E era um dia que estava assim, estava quente, chegou de noite e estava um pouco mais frio, e do nada bateu um vento nesse dia. Então tem um texto aqui que eu escrevi, que é o homem e o vento, que eu faço uma analogia, uma conversa, como se eu estivesse conversando com o vento, e o vento tentando me dizer algumas coisas, e no final da história eu faço uma comparação como o vento, às vezes, ele pode ser parecido com algumas pessoas que são frias, como algumas pessoas que, às vezes, elas vêm só para te machucar, assim como, às vezes, o vento aparece só para destruir. O segundo livro, que é um livro mais de autoconhecimento, que é um livro, assim, que é para parar, para pensar um pouco mais na vida, também eu continuei dentro dessa mesma proposta de fazer algumas reflexões. Eu até fiz um vídeo essa semana e tem um texto que eu acho que se encaixa perfeitamente para esse momento que está nesse livro, que se chama Sementes da Ilusão, mas que trazem paz ao coração. Nesse livro, nesse texto, desculpa, eu estava indo caminhar e estava muito frio no Rio Grande do Sul, muito frio, muito. Eu estava com o fonezinho do ouvindo uma música do Oasis. Professor de inglês, não me corrige, por favor, se estiver aí. Como é que é o nome da música? Don't Go Away, uma coisa assim. Eu estava ouvindo, sei lá, 2000, sei lá, eu estava ouvindo essa música no fone. Eu não sei como eu botei a mão no meu bolso e tinha umas sementes de lentilha na jaqueta. Não sei como é que parou lá, porque o verão não faz frio para te comer lentilha lá no final de ano e botar, só se comer lentilha no inverno, sei lá, não sei como é que foi parar aquela semente no meu bolso. E daí eu fiquei pensando sobre aquilo e eu escrevi um texto. Escrevi um texto falando sobre a esperança que eu tenho, que seria as 3 sementes que eu carrego no meu bolso, da paz, a semente do amor e a semente da esperança, de ter um mundo melhor. Só que naquela época eu não me tocava ainda
eu falava assim, muito novo ainda, que sobre a questão de tu plantar essa semente. E às vezes a gente não se dá conta aonde nós colocamos a nossa semente. Às vezes nós não se damos conta para quem que nós estamos acreditando os nossos sonhos. Às vezes nós não se damos conta para quem que nós estamos falando as coisas. Ou melhor, para quem que nós estamos investindo às vezes os sonhos. E lá nesse texto eu falo disso, que às vezes não adianta simplesmente jogar uma semente num solo que não é fértil. Então eu acho que se vocês vieram aqui hoje para me ouvir, eu acho que vocês são um solo fértil. Então eu acho que porque vocês estão interessados em alguma coisinha vocês vão levar. Nesse meu terceiro livro, eu vou dar uma olhadinha na minha cola aqui, tem alguns textos que eu trago que é uma coisa que eu não consigo entender. É meio que uma revolta, não uma revolta que eu tenho, mas é de como o nosso mundo atual hoje as pessoas estão conformadas. Como o conformismo tem tomado conta da sociedade. Então, tem esse texto que se chama Anestesia Filosófica, que eu não sei se as pessoas estão recebendo alguma coisa na água que elas estão tomando, estão colocando alguma coisa na água, se é alguma coisa na comida, mas eu não sei, as pessoas estão perdendo o senso crítico. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Está todo mundo esperando que o outro faça, mas ninguém quer fazer a sua parte. Eu não vejo ninguém mais lutar pelos seus direitos. E lutar pelos seus direitos não é tu se vincular a um partido político, não é tu pegar uma bandeira, não é tu sair defendendo A ou defendendo o B. Lutar pelos seus direitos é lutar por aquilo que é teu. Eu vejo as pessoas muito acomodadas com isso. E isso me incomoda muito. Isso me deixava com muita raiva. Deixava com muita raiva de não perceber como é que as pessoas estavam perdendo um monte de conquistas que elas tiveram, como é que estão fazendo um monte de coisa errada para as pessoas e ninguém está fazendo nada e está todo mundo acomodado e está todo mundo vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou melhor, todo mundo esperando a salvação de alguém que vai vir e vai te salvar, mas ninguém faz a sua parte. Nesse livro tem dois textos também que eu acho sensacional, que um se chama Floresça antes de renascer. Esse texto eu escrevi ainda esse ano, no primeiro dia de aula, lá na escola, lá na Norma, foi na hora do almoço, acho que foi, quando que me veio a ideia na cabeça. E eu falo sobre a importância de primeiro, voltando de novo, de nós olhar para dentro de nós, de antes de nós dar uma flor, de antes de nós querer dar um fruto, de antes de nós querer produzir coisas boas, ver se nós não precisamos antes renascer. Como é que nós vamos renascer? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós conseguimos renascer? Não sei. Não tem uma fórmula, não tem um manual. Todo mundo que disser para ti que tem um manual para a vida, 10 passos para a felicidade, fuja, porque os 10 passos talvez funcionem para ele. Para ti, para mim não vai funcionar, porque cada um é de uma maneira. Como nós vamos conseguir renascer é uma autodescoberta. É aquele cosmo que eu fiz no segundo livro. É aquela solitude que tu precisa aprender agora a ficar sozinho, às vezes um pouco, apreciar a tua companhia. Porque como é que tu vai oferecer alguma coisa para outra pessoa ou para as outras pessoas se tu não consegue ficar nem sozinho e apreciar a tua própria companhia? Como é que tu quer que as pessoas gostem de estar ao seu lado se tu mesmo não consegue ficar sozinho contigo? O que será que tem de errado? O último texto do meu livro, daí essa virada de chave sensacional do cosmo que eu tive, parece um coach falando que é faça da gratidão um hábito. E eu comecei a olhar para o mundo e eu comecei a agradecer de novo para o mundo. Eu comecei a agradecer pelos colegas de trabalho que eu tenho,
comecei a agradecer pela cidade que eu tenho. Eu acordo todo dia de manhã, eu e a Rita, minha esposa, nós sempre fizemos uma oração pela oportunidade de nós poder começar um dia com saúde. Às vezes é uma coisa tão ridícula, mas nós só percebemos isso quando nós enfrentamos uma doença. Nós só percebemos isso quando nós temos algum problema, que nós valorizamos cada segundo de vida. Nós começamos a fazer isso. Então, nesse meu último texto, eu venho a fazer isso, agradecer pela vida. E tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro livro, eu venho com essa ideia contemplativa, que é uma coisa da filosofia, que estava em mim desde que eu nasci. Não sei se a minha mãe lá no Rio Grande do Sul deixou a janela aberta, entrou algum mosquito, alguma coisa lá e me envenenou com a filosofia. Mas isso está sempre em mim de contemplar o mundo, de olhar para o mundo assim com um olhar de indignação, porque nós temos que olhar para o mundo indignado. Nós não podemos aceitar também que o mundo é só perfeito. Nós também temos que agradecer pelas coisas que nós temos. Mas também nós temos que olhar para o mundo e tentar mudar. Então essa história de eu pegar a bicicleta é o momento que eu estou vivendo. Porque eu gosto de sair, eu gosto de pedalar. Às vezes a Rita é muito compreensiva nisso. Eu digo assim, tá, então vai pedalar hoje sozinho. Tu quer pensar um pouco na vida, porque eu vou ficar em casa fazendo outras coisas. Estou muito feliz, porque é uma mulher que me entende, né? Então, a minha solitude, a minha utopia, eu crio nesses momentos quando eu estou sozinho. Sala de aula também me inspira, às vezes. O ano passado eu dei uma bronca numa turma, lá na Vitória, com a da Cilei, lá, que é a diretora, o Joelson era coisa lá, eu sempre troco o nome, que tem Joel, Jaelson e o Joel. E ele estava na sala de aula, e fiquei tão indignado, mas tão indignado com aquela galera, que daí, na hora do almoço, eu peguei, sentei, escrevi um texto, e depois eu mostrei para ele. Que o texto fala, eu não lembro o título do texto, mas o texto fala mais ou menos assim: cara, se nós olharmos para o mundo, tu acorda de manhã cedo, acorda e olha na janela, olha qualquer coisa, tu vai ver aí fora, qualquer coisa. Olha para o mato na calçada, passa no outro dia, olha para o mesmo mato na calçada. Ou faz aquela experiência do grãozinho de feijão, sabe? Para ver na cabeça. Tu bota no agulhão, bota lá o grãozinho de feijão, molha, ou olha para o mato. Passa no outro dia, olha de novo. Fica um tempo sem passar e olhar para aquilo. Passa daqui um mês, o mato vai ter crescido. O grãozinho de feijão provavelmente vai brotar, vai nascer alguma coisa. E eu não entendo por que o ser humano às vezes não gosta de evoluir. Eu não entendo por que o ser humano às vezes não gosta de se tornar uma pessoa melhor. Eu não entendo às vezes por que o ser humano não gosta de estudar. Eu não entendo às vezes por que o ser humano não gosta de ler. Eu sei que é confortável ficar na festa. Eu sei que é confortável dar risada. Eu sei que é confortável sorrir. Mas nós precisamos às vezes parar, refletir, tirar as ervas daninhas da nossa vida, cortar alguns galhos secos, se for preciso, para nós poder dar novas flores, para nós poder dar novos frutos e para nós poder alimentar as outras pessoas que estão aí no mundo. Porque se nós não fizer isso, o que vai ser da humanidade daqui para frente? Então a minha filosofia é essa, e eu fico muito feliz por vocês estarem aí ouvindo um pouco das minhas ideias. Eu anotei aqui as coisas, não sei por que eu anotei, que eu fugi totalmente do que eu ia falar, peguei só os dois tópicos. Eu agradeço muito, tá, pela escola aqui, tanto pela Aretusa, que é gestora, tanto pela Rogéria, que está aqui, pela Cirlei. Agradeço por todos os colegas de trabalho aqui, por todos os amigos que estão aí. Cara, gurizada, vocês não têm noção. A Mariana também, que é menina que está ali. A alegria que é para mim, a Giovana, que foi minha ex-aluna, quer ver alunos se interessando por isso. Vocês não têm noção o quanto um professor, o quanto para mim isso é gratificante, saber que vocês pararam para pensar a respeito dessas coisas. E essas coisas que vão fazer a diferença de vocês lá na frente. Então eu agradeço muito, assim, eu sou muito grato pelos colegas de trabalho que eu tenho. Eu sou muito grato, assim, pelo lugar que eu vivo. Tem coisa errada? Tem. Nós precisamos consertar essas coisas erradas? Precisamos. Mas nós só vamos consertar isso se todos nós se unirmos.
Vou reproduzir uma fala que eu me inspirei, eu fui lá no Rio Grande do Sul a semana passada. Infelizmente, o mundo hoje está assim, o olho esquerdo olha para o olho direito com raiva, mas os dois não sabem que eles estão no mesmo corpo, que eles precisam caminhar na mesma direção. Então está um tropeçando e o outro tropeçando, e nenhum dos dois quer abrir o olho para olhar para o outro e para ajudar a se levantar e construir um mundo melhor. Tá? Então, muito obrigado aí por todos vocês terem vindo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, querer falar alguma coisa, pode ficar à vontade, e seria isso. Tá? Não posso falar muito também sobre o livro, senão vai tirar a vontade de quem dos interessados em querer ler o livro, e eu vou continuar escrevendo. A Mara Vilmar já sabe que o tempo dela, ela tem que corrigir meus textos, tá? A Mara é sempre uma parceria intelectual para isso, tá? E todos vocês, cara, vocês não se dão conta, mas cada ideia, assim, cada conversa que nós temos, eu sempre pego alguma coisa. Às vezes até uma bronca que vocês me dão, eu não levo isso pro coração como uma coisa ruim, mas eu sempre tento olhar, tá, tem que mudar isso. A única coisa, desculpa ainda, que eu não consigo mudar para o diretor é a questão de chegar no horário. Isso aí é uma coisa que, olha, eu já tentei, minha esposa, a Rita, ela briga muito com isso, que a Rita, quem é colega de trabalho da Rita é engenheira, ela, se deixar, ela abre lá o lugar onde ela trabalha, lá, a agência lá. Se deixar, ela vai trabalhar de guardinha lá. Mas eu não consigo chegar na área. Eu tento, assim, os dias que eu me esforço para tentar, ou eu pego o trânsito, ou estrago o portão de casa. Hoje aconteceu de furar o pneu, sempre dá alguma coisa errada. Então, assim, desculpa, eu não consigo chegar na área. Peço para mim gente lá vender pastel, arrancar os matos da escola para pagar esses minutos atrasados. Eu faço tudo isso, mas eu me peço para chegar no horário, tá? Desde pequeno, não adianta. Então, querem perguntar, fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. Se alguém já leu o meu primeiro, meu segundo livro, e se quiser fazer algum comentário, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado de novo por terem vindo. O ano que vem eu vou fazer o quarto de novo. E eu aprendi uma coisa esse ano, que se nós queremos ser grandes em alguma coisa, nós temos que começar fazendo as pequenas coisas. Então ninguém começa já fazendo grandes coisas. Então é um passinho de cada dia. Ao pouco eu vou mostrando que a filosofia ela é importante para a vida, que é importante nós pensar, que nós temos que parar com essa ideia de que a filosofia não serve para nada. Que para que filosofia? Para quê? Para que filosofia? Para que filosofar? Não, nós temos que filosofar sim. Filosofar é nós tentar entender o mundo e tentar consertar ele. É isso aí que é a filosofia. Não é nada difícil, tá? Seria isso. É isso aí. Não, Jesus, cara. Não pode ver. Todos os professores. Um doce. Então tá. Então beleza, tem mais. Quantos são? São 10? Então tem os outros 9. Eu preciso de 9 em todas as matérias. Pode dançar o tio agora?